Veremos agora que existem dois tipos de capitalização, a simples e a composta. Em um regime de capitalização simples, os juros incidem somente sobre o capital. O montante dessa forma cresce de maneira linear. Vejamos um exemplo. Um capital de 100 mil aplicado à taxa de 10% ao mês durante 3 meses irá gerar um montante de que valor se a capitalização for simples? Observe que o valor dos juros é igual ao capital vezes a taxa. Em nosso caso, teremos 100 mil vezes 10%, ou seja, 10 mil de juros ao mês. Desta forma, ao final do primeiro mês, teremos um montante de 110 mil. Ao final do segundo mês, teremos um montante de 120 mil. E ao final do período, teremos um montante de 130 mil. Observe que o montante é sempre igual ao capital inicial acrescido do valor dos juros. No nosso caso, 100 mil mais 30 mil igual 130 mil. Ou seja, o montante é o resultado do capital inicial multiplicado pela taxa vezes o período. Resumindo, com uma simples regra de 3, podemos resolver facilmente um problema de capitalização simples. Vejamos agora o regime de juros compostos. Nesse tipo de capitalização, a taxa incide sobre o capital e também sobre os juros. Dessa forma, o montante cresce de maneira exponencial. No primeiro período, existe apenas a capitalização do capital. No segundo período, os juros incidem sobre o capital e também sobre os juros. No último período, veremos que novamente os juros incidem sobre o capital e também sobre os juros. Se compararmos as duas formas de cálculo, veremos que nos juros compostos o valor do montante é maior. Vamos supor que você aplicou 5 mil reais por um ano, a taxa é de 2% ao mês. Com a simples aplicação da fórmula, resolvemos facilmente a questão. No caso dos juros compostos, poderíamos resolver a questão acumulando os juros sucessivamente, mas isso levaria muito tempo. Para facilitar nossa vida, os matemáticos desenvolveram uma fórmula onde o capital é multiplicado por 1, mas a taxa é elevada ao número de períodos. Desta forma, é muito mais fácil de resolvermos a questão. Se compararmos as duas formas de cálculo, veremos que na capitalização composta o montante é maior em R$ 141,20.